Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Itonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e a investir melhor. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fundo Imobiliário IRDM11. Mas antes eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você prefere fundos imobiliários ou ações. Então, se você pudesse escolher apenas entre um desses ativos, você preferia investir em ações ou em fundos imobiliários. Outra coisa que eu gostaria de pedir é para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, que toda semana eu vou estar trazendo vídeos aqui que vão te ajudar nessa jornada de investimentos. No final do vídeo eu vou estar mostrando aqui quanto rende 1.000, 5.000 e 10.000 aplicados no Fundo Imobiliário IRDM11. Bom, mas agora sem enrolação, vamos lá para o vídeo. A gente vai fazer uma análise rápida e objetiva do Fundo Imobiliário IRDM11. O IRDM11 começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá em 2018. É um fundo imobiliário do tipo papel, que investe predominantemente em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, em CRIs. Porém, ele não só investe apenas em CRIs, a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo que ele investe também em outros fundos imobiliários e é bem diversificado quanto a isso. Bom, uma cota do IRDM11 está custando atualmente R$ 114,50. O dividend yield mensal está 0,92%, ou seja, quase 1% ao mês. Totalizando os 12 meses, daí quase 12% ao ano. Está sendo negociado a um preço sobre o valor patrimonial de 1,17, está um pouco esticado. Aqui a gente vê a cotação do IRDM11 nos últimos 12 meses. No início desse ano, uma cota chegou a custar quase R$ 158, e aí ele veio caindo até os dias de hoje. Aqui na distribuição da carteira desse fundo, a gente vê que 56% do fundo investe em CRIs. Como eu falei, ele investe predominantemente aqui em CRIs. Quase 35% em outros fundos imobiliários e um pouco mais de 8% em renda fixa. Provavelmente é a liquidez desse fundo, é o caixa desse fundo. Como a gente viu que ele investe quase 35% em fundos imobiliários, então a gente vê aqui a carteira de fundos imobiliários do IRDM. A gente vê aqui os FIIs que o IRDM tem em carteira. Então ele tem o DEVA, o HCTR, o TORD, o ERCR11. E aqui é um ponto importante para a gente analisar a porcentagem do patrimônio, para saber se ele está super alocado em algum ativo ou se ele está bem diversificado em relação ao risco de carteira. E aqui está tudo ok. A gente nota que ele não tem 10%, 15%, 20% em apenas um ativo. Geralmente ele está aqui com 5%, 2%, 2,5%, 2,5%, e isso está ok. E aqui a gente vê a carteira de CRIs do IRDM. Então aqui nos ativos a gente vê as empresas que devem para o IRDM11. Então são, em sua grande maioria, empresas conhecidas, como por exemplo a Tecnisa, o Alphaville, a Gafisa. Não aparece aqui, mas tem a MRV, tem a Caixa, tem o Banco do Brasil. E aqui do lado a gente vê a porcentagem do patrimônio também, para saber se ele está super alocado em alguma dessas empresas. Mas aqui está tudo ok, ele está bem diversificado quanto ao risco de carteira também. Aqui é um ponto extremamente importante, analisar o indexador. Então a gente vê que o IRDM11 ele está diversificado em relação ao indexador. O que quer dizer isso? As dívidas que ele compra estão indexadas ao IPCA, o CDI e o IGPM. Então é uma excelente diversificação. Tem outros fundos imobiliários de recebíveis que são, em sua grande maioria, atrelados ao IGPM. O que acontece? O IGPM ele é um índice um pouco mais volátil que esses outros dois. Então ele tende a subir e a descer mais rapidamente. Se um fundo imobiliário tem a maior parte da sua carteira atrelada ao IGPM, isso é perigoso, porque quando o IGPM subir, a rentabilidade sobe, mas quando o IGPM cair, a rentabilidade também vai cair muito, o que vai afetar você como cotista desse fundo e como recebedor de dividendos. Os seus dividendos serão afetados. Então aqui a gente vê que o IRDM11 ele está bem diversificado em relação ao risco, ele está atrelado a esses três índices. Bom, aqui na data de vencimento a gente vê um fato importante também. O ideal é que o vencimento seja
seja de longo prazo, acima de 5 anos no mínimo. E aqui a gente nota que os vencimentos estão para 2025, 2030, 2036, 2029, 2032. Então são dívidas de longo prazo e com isso trazem mais segurança em relação à receita, ou seja, quanto mais de longo prazo for esse vencimento, mais o fundo vai continuar garantindo os bons dividendos que ele paga. E aqui também é de extrema importância, você precisa analisar isso em todos os fundos imobiliários que você for investir. É muito importante essa parte. Aqui no detalhamento dos ativos, a gente vai saber se os ativos eles são de alta segurança ou não, se tem risco de dar calote no fundo ou não. Então, para saber isso, a gente vai analisar um indicador chamado rating. Boa parte desses CRIs do IRDM11 estão com ótima classificação. Vamos entender aqui, eu trouxe uma tabelinha de classificação de agências de risco para a gente entender melhor. O que acontece aqui? Quando esse rating está na letra A, ele é um grau de investimento com qualidade alta e, portanto, ele tem baixo risco de inadimplência ou de dar calote no IRDM11. Então, boa parte desses CRIs estão com alta qualidade. Aqui a gente vê mais um detalhamento de ativos. Nessa parte aqui, tem alguns CRIs que ainda estão sem essa classificação de risco. Porém, eu coloquei aqui para a gente ver que são empresas conhecidas, ou seja, o que dá uma certa segurança também, né? Porque não tem a classificação, mas são empresas que já são conhecidas e são consolidadas no mercado, como por exemplo a Latam, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Gafisa. Bom, pessoal, aqui é a movimentação do mês de agosto do IRDM11. Ele andou comprando e vendendo alguns fundos imobiliários e é bom a gente ficar atento nisso aqui para saber o que é que ele está comprando e o que é que ele está vendendo. Nesse caso aqui, ele andou comprando o AFCR11, o BARI11 e andou vendendo aí o DEVA11 e o HCTR11. Não zerou posição, mas fez alguma movimentação. Bom, então vamos lá. Quanto rende 1.000, 5.000 e 10.000 no IRDM11? Aqui eu coloquei o yield do mês, que está 1,05%. Multipliquei por 12 e deu igual a 12,60% ao ano. É isso que o IRDM está pagando anualmente. Então, eu pego R$1.000, multiplico por 12,60%, que dá igual a R$126. Ou seja, se você investir R$1.000 no IRDM11, no final de um ano, você vai ter lucrado R$126. Se você investe R$5.000, R$630. E se você investe R$10.000, R$1.260. Bom, pessoal, na minha opinião, eu acho o IRDM consolidado já no mercado, tem bons credores, como a gente acabou de ver, é bem diversificado em relação a indexadores, em relação a fundos imobiliários e em relação também a CRIs, tem dividendos crescentes nos últimos 3 anos, isso é importante, e tem bons indicadores de que o fundo irá continuar crescendo. Um ponto negativo que eu acho desse fundo imobiliário no atual momento, no momento que eu gravo esse vídeo, é que ele está muito puxado em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Geralmente, os fundos de papéis, mais especificamente os fundos que investem em CRIs, eles são negociados um pouco acima do valor, mas o IRDM já está com o preço sobre o valor patrimonial bem puxado, na minha opinião. Então, beleza, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.